Medo? Você tem medo? O que mais tem te assustado? Você tem medo da solidão? Talvez medo do escuro? Medo de alguma doença ou medo de algum dentista? Esse é o 9º dia do Quarentenados e o tema de hoje é medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras, não é mesmo? E é natural ficar com medo. Quem aqui nunca sentiu medo de alguma coisa? E o medo ele tem a capacidade de evitar que façamos algo. Lá em Salmos 27:1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então aqui diz que o Senhor ele é a nossa salvação. Nós não precisamos andar com medo. O Senhor ele vai estar conosco o tempo todo. Por que nós vamos temer? Na Bíblia nós temos a história de Elias e de Josafá. E o que eles tiveram mais em comum? Sim, eles tiveram medo. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Vamos conhecer um pouquinho da história de Elias. Elias, ele foi um profeta de Deus que ele viveu muitos milagres na sua vida e servindo sempre ao Senhor. Com tantos milagres sendo feitos através de Elias e com tanta intimidade com Deus que ele tinha, jamais pensaríamos que Elias tivesse medo. E sim, ele teve medo. E esse medo fez com que Elias fugisse para salvar a sua vida. Ele se escondeu dentro de uma caverna. A situação foi se agravando que Elias ele pede para Deus tirar a sua própria vida. Mas nós sabemos que jamais o Senhor faria isso. Vamos conhecer agora a história de Josafá. Josafá tornou-se o rei de Judá. Era um homem que buscava sempre a Deus e guardava os seus mandamentos. Era um homem de muita coragem e muita fé. Era um homem que estava firme e jamais ele teria medo de uma situação ameaçadora. Mas não foi o que aconteceu. Ele também teve medo. Mas mesmo ele tendo medo, ele foi um homem que enfrentou os seus medos e recorreu ao Senhor pedindo ajuda. Nessa história, podemos ver que o que eles mais tinham em comum era o medo, porém, ações diferentes. Nas nossas vidas é assim, o medo ele tem nos travado de uma certa forma que tem nos impedido de avançar, de romper. E na história de Josafá, vemos que mesmo com medo, ele enfrentou e pediu ajuda ao Senhor. E nas nossas vidas tem que ser assim, muitas vezes quando nós nos sentimos com medo de algo, nós temos que recorrer ao Senhor, pedir ajuda, porque Deus ele sempre vai nos ajudar, Ele sempre vai estar conosco. A palavra do Senhor fala que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então que a gente não venha deixar o medo invadir o nosso coração, invadir a nossa vida. Nós possamos aprender a enfrentar os nossos medos, para que nós possamos estar mais confiantes em Deus. Que a gente não venha deixar o medo tomar conta, que a gente venha ser forte, que a gente venha ser valente, né? Que a gente venha prosseguir e que a gente venha sempre entender que a gente tem um Deus que Ele sempre vai estar conosco, Ele jamais vai nos abandonar. Então, por que nós iremos temer? Mas o que nós sabemos é que o Senhor, Ele sempre vai... Mas o que nós sabemos é que nessa história, Deus ele sempre esteve presente. Então Deus ele sempre vai estar com você em qualquer situação. Seja ela boa ou ruim, o Senhor sempre está com você. Ele jamais vai te deixar sozinho, Ele jamais vai te abandonar. E eu queria ler algum versículo para você, para que esse versículo possa fortalecer você. Lá em 1 João 4,18, diz assim: No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Eu vou deixar também outro versículo de fortalecimento para você. 2 Timóteo 1,7 diz assim: Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então você é valente no Senhor, você é forte, Deus ele te fez corajoso. Em outro versículo, Romano 8:31 diz assim: Portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essa foi a palavra de hoje, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, curta, compartilha, comenta aqui. Se você tem um pedido de oração e uma ideia de quadro novo, deixe aqui também nos comentários. Então esse foi o Quarentenados de hoje e eu te vejo amanhã às 10 horas da manhã.